Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para uma aula de matemática. Vocês vão abrir a apostila de vocês lá na página 35 e nós vamos hoje brincar compondo com formas geométricas. Não esqueçam de colocar a data de hoje, 19 de agosto de 2020, tá bom? Para essa atividade aqui, vocês vão precisar destacar no material de apoio essas figuras aqui, tá? Essas formas geométricas com fachadas de casas, tá bom? Destaquem lá que a gente vai estar realizando essa atividade aqui, combinado? Então, amores, agora que vocês já recortaram, nós vamos observar os telhados dessas casas, olha só. Vocês perceberam que aqui nós temos todos os telhados dessas casas aqui são marrons. Então, eu vou procurar. Onde que está o meu telhado marrom aqui? Aqui. E vou colar aqui em cima, tá bom? Aqui, ó, todas essas casas têm o telhado cinza. E o telhado, ele é igual a das primeiras casas? Não, ele é um pouco diferente, olha só. Então, para vocês verem que os telhados das casas, eles não são todos iguais. A gente pode fazer da maneira que a gente gostaria, né? Que a gente gosta. Depois, aqui, ó, os telhados dessas casas, eles são todos iguais também, né? Aqui foi usado um triângulo mais abertinho, né? E agora, aqui nós temos que colar as fachadas das casas. Então, nós temos que seguir a linha e seguir a coluna também. Então, aqui para os telhados, nós seguimos a coluna. Percebemos que aqui todos os telhados eram marrons, aqui todos eram cinzas e aqui todos eram vermelhos, né? E agora, então aqui eu vou colar a minha casinha amarela ou meio laranjinha, né? Para seguir a linha, para seguir a mesma sequência da linha. Aqui eu vou colar a verde água, né? Que vocês gostam, né? Para seguir a mesma coluna, para que fique todas iguais. E aqui eu vou colar a minha fachada da minha casa verde para ficar toda essa linha igual. Tá bom, amores? Muito bem. Agora vamos lá aqui. Então, quantas casinhas que foi possível compor com esses telhados e fachadas? Quantas casinhas que foi possível compor? Vamos contar? Então, essas casinhas aqui eu não vou poder contar, porque elas estão sem o telhado. Então, eu vou contar somente essas que estão com fachadas e telhados. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu pude compor 9 casinhas. Os telhados são todos iguais? Não, a tia falou para vocês que os telhados são diferentes, os formatos. Que forma que eles têm? Tem forma de triângulo, mas formatos diferentes, não são todos iguaizinhos, não é mesmo? As fachadas não têm o mesmo formato dos telhados? Qual que é a diferença? Então, as fachadas, elas têm a forma de retângulos, né? Ou então quadriláteros, né? Por que quadriláteros? Porque elas têm 4 lados, mas elas não são quadradas, né? Elas são mais retangulares, não é mesmo? Então, a diferença é que os triângulos têm 3 lados e os quadriláteros têm 4 lados, que são os retângulos. Agora vamos observar a tabela das casinhas para descobrir como que ela foi organizada. Isso a gente até já fez, né? Ela foi organizada por cores, os telhados, e as linhas também por cores das fachadas. Foi o que a gente acabou de fazer aqui, tá bom, amores? E para finalizar o nosso conteúdo aqui, finalizar a nossa apostila, vamos trabalhar também a página 36, tá bom? Então, olha lá. Qual destas casinhas está na segunda coluna da terceira linha? Então, nós temos que ir lá. Qual das casinhas que está
Deixa eu te ler melhor. Qual destas casinhas está na segunda coluna da terceira linha? Então, a segunda coluna é essa. E a terceira linha seria essa casinha aqui. Então, essa aqui eu vou estar marcando um xizinho na minha atividade aqui, que é essa verdinha. Muito bem. Letra B. Qual é o telhado das casinhas da terceira coluna? Então, da terceira coluna é essa aqui. Qual que é o telhado da casinha? Ah, o telhado é vermelho. Então, eu vou circular aqui. A da tia já até está circulada, o telhado vermelho. Qual é a fachada das casinhas da segunda linha? Então, da segunda linha. Então, a linha aqui. Qual é a fachada da segunda linha? De que cor ela é? Verde? Água. Então, eu vou marcar um xizinho aqui do verde água. Muito bem. Indicamos o lugar de cada casinha na tabela, mostrando a coluna e a linha em que elas estão. Agora, indique você os lugares que estas casinhas ocupam na tabela. Então, essa casinha aqui, ó, verde, do telhado marrom, ela está em qual coluna? Então, a verde do telhado marrom está na coluna 1, na primeira coluna. Vamos colocar aqui, ó, a tia vai mostrar para vocês aqui. Então, aqui nós temos a primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Vamos colocar um C de coluna para ficar melhor? Então, aqui, ó, coluna, coluna e coluna. E aqui nós temos a primeira linha, segunda linha e terceira linha, para vocês entenderem a atividade. Combinado? Vamos lá, ó. Então, olha aqui, ó. Ali tá perguntando, essa casinha aqui, qual o lugar que ela ocupa? Então, ela está em qual coluna e em qual linha? Primeiro, vamos lá para a coluna. Em qual coluna que está essa casinha? Ela está na primeira coluna. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Primeira coluna. E ela está em qual linha? Vou ter que olhar lá na minha tabela. Em qual linha que ela está? Na terceira linha. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Terceira linha. Muito bem. Agora eu vou observar essa casinha aqui, ó. Em qual coluna que ela está e em qual linha? Olhe bem como que é a casinha. Telhado marrom. Em qual coluna que ela está, essa do telhado marrom? Ela está na primeira coluna. Tá bem? Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeira coluna. E ela está em qual linha? Vou lá olhar em qual linha que ela está. Ela está na primeira linha, olha aqui, ó. Na primeira linha. Então, eu vou colocar lá. Primeira linha. Muito bem, amores. E agora nós vamos fazer uma atividade no caderno para finalizar esse conteúdo nosso aqui. Agora que finalizamos o nosso conteúdo sobre formas geométricas da apostila, nós vamos também trabalhar um pouquinho no nosso caderno. Vocês vão colocar lá o nome do nosso colégio, Colégio Nosso Futuro, a data de hoje, que é 19 de agosto de 2020, tá bom? Nós vamos estar aqui relembrando a família do 40. Então, ó, se eu juntar o 4 com o 0, eu vou formar o 40. Se eu juntar o 4 com o 1, eu vou formar o 41. E se eu juntar o 4 com o 2? O 4 e o 2, eu vou ter o 42. Juntar o 4 com o 3, 43. O 4 com o 4, 44. O 4 com o 5, 45. O 4 com o 6, 46. O 4 com o 7, 47. O 4 com o 8, 48. O 4 com o 9, o 49.
9. E assim nós formamos a família do 40. Vocês perceberam que para eu formar a família do 40, eu usei todos o 4? Olha só. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então, tudo aqui ficou 4, porque eu formei a família do 40. Eu posso dizer que eu tenho 4 dezenas e 0 unidades, 1 unidade, tá? Então, 4 dezenas. 4 dezenas é a primeira. O 0 a gente não conta. 4 dezenas. Depois eu juntei o 4 com 1. 4 dezenas e 1 unidade. 4 dezenas e 2 unidades. 4 dezenas e 3 unidades. E assim por diante, tá bom? Façam bem lindo lá no caderno de vocês e depois mandem foto para a tia ver, tá bom? Beijo, até a próxima aula.